com a instituição. E tu sabe que o presidente é gremista, e um baita de um gremista, que é o Ayrton Ruschel, como já foi do Inter e tal, não é por causa disso. Mas o julgamento foi adiado apenas com a premissa, né, de que os gremistas não poderiam estar aqui para se defender presencialmente. Aí, é óbvio, né, o julgamento não vale mais nada, né? Aí, o seu Quinteiros não vai do julgamento. Sabe? Então isso aí, com todo respeito, tá, tapa na cara, entendeu? Por quê? Hein? Tu sabe por quê? Não, eu não sei por quê. Porque desde a justiça brasileira natural, a comum, até a justiça desportiva, dá essa possibilidade de fazer julgamentos. Então por que não foi feito na data correta? Tu tá falando do jogo do Atlético? Não, antes do Grenal. Antes do Grenal. Antes do o jogo do Grenal. Atlético? É. Porque ele estava em regime de concentração. E daí? Como é que ele vai para um julgamento se ele está no regime de concentração? mas Avião, pelo hotel. amor. Cara, olha Tá, só. desculpa, Olha tu só, pode usar o que tu olha quer. só, Beleza. olha só, quando Mas pode também, fazer online, olha só, Pedro. Olha só, quando está em regime de concentração, está em regime de concentração. Não tem como prestar depoimento ou participar do julgamento. Isso não sei o que eu estou dizendo. Mas por quê? Eu conversei hoje. Porque ele está em regime de concentração. Isso Ele está em isso aí é um factoide. Isso aí. Não, pelo amor de sabe, Deus. o horário, Isso é deixa eu só dizer uma coisa. O horário que o É por causa horário. disso, porque Não, ele está não em é. regime de concentração. Só um minutinho. Tem uma coisa só que eu preciso dizer. Eu já participei de julgamentos online. Eu tá? também. Sabe o que tu faz? Tu vai pro teu empregador e daí comunica ao teu empregador. Ó, eu fui Recentemente. convocado Isso. Tá. para Mas ele estava em E aí ele o empregador é argumentação do obrigado a Grêmio é liberar. essa. Então, isso aí é só com narrativa. Narrativa. É Isso é narrativa. Isso é um grande blá blá A blá. argumentação Vamos do falar Grêmio português essa. claro aqui. Isso é um grande blá blá blá. Português Pelo claro. amor de Deus. Mas Eu não outra- queria que ele fosse julgado antes do Grenal para ele comandar o Grêmio Mas se no tu Grenal. tem ali possibilidade de argumentação na tua defesa, tu não, vai usar. perfeito, Pedro. Mas aí o argumento do Grêmio é que ele não pode estar presente, presencialmente. Por que ele e aí não quando poderia? Não. Aí quando o julgamento é marcado, ele faz online e não está presencialmente. E vou dizer, o horário Tu mesmo inclusive... disse, se a justiça brasileira tem a prerrogativa de fazer online, por que não fez online antes do Grenal? Isso, e mais... O regime de concentração, que é a narrativa do Grêmio, é uma narrativa criada pelo Grêmio para se defender, porque é óbvio que o ele jurídico seria do Grêmio não punido, vai a público falar o seguinte, olha, nós encontramos um era argumento óbvio que ele de seria usar a punido questão... e não estaria no Tá, Grenal. tomou 4 jogos. Tomou 4 jogos. Vamos aos resultados práticos. Deixa eu aos só te dizer uma coisa. Só uma última coisinha, Só um cara. minuto. Os resultados práticos, quais foram? Quais são os resultados que nós temos hoje aqui? Mas é que não faz diferença. Não faz sim. Claro que não? sim. Ele foi liberado para comandar o Grêmio. Ele foi beneficiado, Ele comandou o Grêmio. ele poderia ter vencido o Inter dentro do Campeonato Gaúcho e teria sido beneficiado. Não, os resultados práticos do julgamento que nós temos hoje, quais foram? 4 jogos de suspensão. Não teria como E mandar o Grêmio vai recorrer disso. Tá, e daí? Mas... Não. Eu tô querendo dizer que a argumentação do Grêmio como defesa dos profissionais que lá estão, sendo que lá foram julgados, entra nessa questão da análise, cara, deles conseguirem argumentar o máximo que eles têm com eles ali de julgamento online, aí vai debater se o cara não estava ou não estava presencial, ele estava em regime de concentração, isso aí tira completamente a análise. O regime de concentração, por exemplo, tá? Tu tá falando, ontem o julgamento do Quinteiros, ele acabou por volta das 9h30 da noite. Ou seja, ele não estava em trânsito, ele não estava dentro de um avião. Mas ele não participou anteriormente porque ele estava concentrado com o Grêmio. E aí ele não fala com ninguém. Então, quando ele chega no hotel, tiram o celular dele, Então, você tá o ele prefeito não de fala Grêmio, com ninguém. não o prefeito da Por Mas nós estamos favor. falando no âmbito Prefeito da lei, nós estamos prefeito da falando lei. prefeito da lei esportiva, TJD, não estou falando de lei. Mas prefeito da lei Não, tem uma perfeito, liberação aí, eu não dá pra comprar. Eu acho aí que é não dá pra tranquilo. comprar. Beleza, eu acho que é o argumento do Grêmio, pode ser o argumento do Grêmio, pode ser o teu argumento, mas é um grande blá blá blá. As pessoas, é óbvio que o telespectador sabe que é um blá O blá cara blá. concentrado para um jogo, ele vai ter cabeça para fazer um julgamento, prestar um depoimento, falar sobre coisa, ele está concentrado. Ele se é colocou óbvio. nisso. Ele ficaria Ele se fora do colocou Grenal, nisso. Pedro. Ele se colocou nisso, Pedro, de qualquer maneira. Porque, primeiro, ele que foi o cara que deu ou soco ou afastou, tanto faz como o termo que quiser usar. Mas ele que se colocou nessa questão. O Grêmio então, conseguiu é o que queria, que ele não fosse julgado e o antes do Grêmio Grenal. mais uma vez beneficiado. O Grêmio conseguiu o que queria. E mais, né? E mais, alegação além da de ser concentração. beneficiado dentro do Campeonato Gaúcho, permitindo que o Quinteiros estivesse dentro do jogo no domingo no Beira-Rio, prejudica ainda o Inter dentro do Campeonato Brasileiro.
Porque um cara importante dentro do vestiário, como o D'Alessandro, por exemplo, não vai poder estar no Maracanã. Não, porque está suspenso. Aí até as pessoas estão perguntando, mas por que o Quinteiro só cumpre no Campeonato Gaúcho e o D'Alessandro tem que cumprir no Brasileirão? Isso é uma prerrogativa que o Inter ainda está consultando a CBF, tá? Porque é o seguinte, o D'Alessandro está suspenso, assim como o Guerra. Né? O Guerra também. O Guerra não pode agora, durante esse período, dar entrevista, não pode entrar no vestiário e tudo mais. Só que o Inter vai fazer uma consulta ao jurídico da CBF para saber se TJD Gaúcho restringe só até o Mamptuba ou se o Inter também tem esse prejuízo Posso fora. fazer uma pergunta? Oi. Tem diferença a punição em dias e jogos para isso? Tem. então Porque, assim, talvez o que pese seja isso. Exato. Talvez o que pese seja isso. Dias... O D'Alessandro foi punido em dias. Exatamente. O Quinteiro foi punido em jogos. Exatamente. Dias pega todo o calendário. Ou seja, os próximos jogos do Internacional nesses 15 dias ou dos meses aí do Guerra... não pode estar junto. É isso aí. Jogos, se o Quinteiro estiver aqui no ano que vem, cumpre o Campeonato Gaúcho. Jogos é pela competição, dias é corrida. Ou então na homologação da Federação Gaúcha de Futebol. Sim. Se tivesse um campeonato, por exemplo, que fosse agora Copa no segundo FGF. Copa FGF. Isso aí. Aí o Grêmio vai lá e registra o Quinteiros como comandante do time B do Grêmio, para eliminar as punições. Isso. O que eu particularmente, eu vou voltar a dizer, respeito a apuração, tu é um excelente repórter, respeito o argumento do Grêmio, mas é um tapa na cara. Mas não invalida. O que o Pedro está trazendo é a posição do Grêmio. É a posição do Perfeito. Grêmio. Eu te disse. Pedro, tu pode trazer a posição do Grêmio, tu não precisa concordar Aí que com tá. ela. Esse é o Daí segundo não. ponto. É impossível tu concordar A com posição do Esse é o Grêmio, ponto. ela é surreal. É a construção Porque de tem defesa. uma outra, Tem tem uma razão, outra Bruno, tem questão. razão, Bruno. O advogado tá na dele, É, velho. o advogado tá na dele. Eu não posso exato. comprar uma narrativa dessa. Essa narrativa é... Bom, o tribunal Exato. comprou, Mas o comprou. Inter, mas é bom que o Não, telespectador. Mas essa é a crítica. Essa é a crítica. Mas essa é a crítica. O tribunal Claro. acatou essa Tá punido, cara. Claro. Só que o Inter entende. Não. punido. O tribunal acatou Pedro, na medida que o adiado, julgamento não foi feito na data Não faz originalmente diferença marcada. nenhuma a punição dele, essa, Pedro. cara. Não faz diferença nenhuma a punição punido, dele. se não fizesse diferença, o Grêmio não ia recorrer. O Grêmio vai recorrer. Ele tá na beira do campo no Grenal? O Grêmio vai recorrer, Bruno. Vai recorrer do quê? O Grenal já terminou. Já acabou, Mas o campo Não faz do diferença Grenal, cara, nenhuma. não faz diferença. Cara, ele vai ser Não demitido no mês que vem. Ah, tu sabe disso? Se ele for demitido no mês que vem, acabou. Não faz diferença nenhuma pra ele essa punição, Ontem Pedro. a gente debateu o prazo de validade dele aqui, Pedro. Talvez ele não fique pro Gauchão do ano que Sabe? vem. E eu O que acho o que Grêmio esse é queria, o o grande Grêmio ponto. conseguiu. Claro, o Grêmio conseguiu, em cima de uma narrativa, em cima de um grande blá blá blá, né? Pegar e fazer com que o seu técnico estivesse dentro do estádio Beira-Rio, treinando o seu time. Ele poderia ter sido campeão gaúcho, poderia ter sido beneficiado a partir desse blá blá blá, que, claro, Guimarães, o jurídico em cima de tudo. O jurídico do Grêmio, né? o jurídico Tá do correto, Grêmio tá na correto dele. entre aspas, A né? discussão aqui é o TJD. Claro. O jurídico do Grêmio tá na dele. Claro. Esse Por é que, o que eu ponto. digo que o TJD acatou essa argumentação da defesa do Grêmio? Porque quando você alega que está indisponível por conta de um regime de concentração para um jogo, ou seja, uma argumentação meramente desportiva, e o tribunal, beleza, vamos fazer depois, o tribunal acatou essa defesa e transferiu o julgamento. Isso, de certa forma, sim, favoreceu o Grêmio, manteve o Quinteiros na Casa Mata, e agora, Ernest, é uma punição que meio que deixa o tribunal assim, olha, a nossa parte a gente fez, o cara tá punido. Pega 15 dias, não houve Guimarães. impunidade. E mais, olha só, pega 15, eu tô fazendo as contas aqui. 21 de março agora, é o primeiro dia dos 15 do D'Alessandro, tá? O D'Alessandro está fora do Flamengo, está fora do Bahia. O D'Alessandro não pode entrar no vestiário. Ah, mas o D'Alessandro não joga. Bota os bastidores do clube aí pra ver se ele não joga, meu amigo. Pega Libertadores? Pega Libertadores. Porque se tu pegar aqui, ó, bota 15 dias, daria o 20, né, que foi o julgamento, daria 35. Então tem 31, termina no dia 4 de abril. A punição do D'Alessandro. Mas ou seja, o cara conseguiu. Não, recorre, claro que sim, recorre, tem toda a questão jurídica. Os dois vão mas o Marcelo Zambuja, ele conseguiu beneficiar o Grêmio, ele conseguiu
punir o D'Alessandro e conseguiu tirar o D'Alessandro, que é um cara importante dentro do vestiário, de 2 competições em que ele não manda nada. 2 estreias. Em 2 estreias, isso é um escândalo! Só quero lembrar que isso é um escândalo! Eu só quero lembrar que o Marcelo Zambuja já puniu o Grêmio várias vezes e absolveu o Inter Mas várias vezes. que se dane as punições não é dele! Não é que se dane. Não, por favor! Que se não entra naquele debate de condicionamento. Já que a gente falou do Quinteiros aqui, eu quero só trazer um ponto que pra mim foi bem estranho, rapidamente, tá? O Quinteiros, ele viajou pra Argentina pouquíssimo tempo depois da final, né? Acho que, sei lá, 1h30, 2 horas no máximo depois da decisão, ele já estava no aeroporto, foi flagrado lá, eu recebi inclusive as imagens. A pergunta que fica é a seguinte, né? Obviamente que a passagem estava comprada com antecedência. Se o Grêmio tivesse sido campeão gaúcho, Quinteiros não participaria da festa? Bruno, não, Claro que peraí, não, né? Claro que participaria. Daí a passagem seria jogada no lixo, é isso? Sim, mas Porque ele comprou a passagem Olha, eu 2 só horas sei o depois. seguinte, o Quinteiros já foi avisado, e não foi avisado por nenhum dirigente do Grêmio, foi avisado por uma foto. Cara, se o Grêmio não tivesse perdido... Eu acho que a foto do Antônio Brum com o Renato... A atual que cobrança da direção do Grêmio para os mau desempenho do Quinteiros está na foto que foi publicizada. no Instagram. Quem é que tá na foto? É o Antônio Brum, o Renato Luciano Feldens. e o Luciano Feldens. É. Que era o homem que estava cogitado para É uma vice-presidente. foto, no mínimo, inconveniente. Mas ela pode ter sido utilizada para passar o Eu recado. discordo frontalmente de ti. O Antônio Brum e o Feldens, o Feldens é dirigente do Grêmio, é vice-presidente do clube. Exatamente. O Antônio Brum é um conselheiro. Agora ele não pode ver o Renato, não pode publicar uma foto com o Renato que faça um recado. Não Só pode, um pouquinho. não pode. Ele não é dirigente, Vamos mas... lá. Mas o Feldens